Olá, pessoal. Há cerca de um mês e meio, estava conversando com um amigo e ele falou o seguinte, falou, poxa, Cris, não entendo você. Você é um cara tão bacana, tão legal, de valores, tem uma empresa tão bacana, tão sustentável, e você vem me falar que você vota na Bolsonaro? Aí eu emendei com uma pergunta, falei, e você? Ah, Cris, eu acho que eu vou votar na Tebet, mas no segundo turno não vai ter jeito, eu vou ter que apertar o 13. Foram essas as frases dele. E eu estou há 45 dias pensando nisso, né? E eu quero jogar um pouquinho aqui, trazer um pouquinho as minhas reflexões, né? Por exemplo, as pessoas que são contra o cidadão do bem ter arma, essas mesmas pessoas são a favor das drogas, são contra qualquer operação policial nos morros cariocas, onde a polícia teria que subir lá justamente para buscar uma vida mais digna, mais segura, com menos violência para as famílias de bem, para os trabalhadores, né, que estão lutando contra o tráfico de drogas, né. Você vê também a questão da droga, tanta mãe que vê sua família, sua vida destruída, né, porque o filho entrou no caminho das drogas, mas essa turminha é a favor das drogas. Eles fazem a pombinha da paz, mas esquecem que os homicídios na época do PT, até em 2018, eram de 65 mil mortos por ano, né? E eles caíram quase 30% desde quando o Bolsonaro assumiu. Falam tanto em vida, preservar a fauna, e os ovos de tartaruga, tudo louvável, né? Mas são os primeiros a defender o aborto, a forma mais cruel de assassinato. Falam tanto na defesa da democracia, cartinha da democracia, que o Bolsonaro é a maior ameaça à democracia, mas se calam quando a Polícia Federal entra na casa de um pai de família às 6 da manhã. Somente porque ele pegou no microfone e falou mal de um tal ministro do Supremo. Mas daí todo mundo fica quietinho, né? O Lula dizer que o agricultor é fascista, que gente do interior de São Paulo é caipira ignorante, que diz que policial não é gente, diz coisas tão absurdas, mas os jornalistas fazem um sorriso amarelo e dizem, isso foi uma gafe, né? O tal do Supremo faz um gesto de degola após o voto de desembargador a favor do Bolsonaro e a mídia já entra orquestrada, dizendo que foi uma brincadeirinha de assessor. O TSE decide nessas eleições que Bolsonaro não pode mostrar as imagens do mar de gente o apoiando, não pode divulgar sites críticos a Lula, não pode fazer live dentro da sua própria casa, que é o Palácio da Alvorada, mas o TSE autoriza Lula a chamar Bolsonaro de genocida. E por aí vai. Hoje, você tem um governo que traz muito mais competitividade para as empresas, muito mais liberdade, é muito mais fácil de você abrir uma empresa. Eu sei o que foram os anos cruéis do PT. A crise que assolou o nosso país. Eu sei o que é você passar dificuldade, você atrasar salário, você ter que demitir um trabalhador, né? Graças a Deus, hoje eu tenho o dobro de funcionários do que eu tinha no governo Dilma, né? O PIB ele pode chegar a 3%, um dos maiores crescimentos do mundo, mesmo após a maior pandemia da história e essa guerra nefasta. O desemprego está caindo no Brasil, a inflação está caindo no Brasil. Esse é o fato. Mas a mídia sempre coloca um mais, sempre coloca algo de negativo. Acabou o governo que investia milhões em propaganda, nesses jornais, nessas televisões. Acabou o governo em que estatais davam prejuízo. Acabou o governo que o próprio Correios é a única empresa monopólio do Brasil, única empresa do Brasil e que tinha prejuízos, né? Acabou o governo onde os empresários se sentavam na mesa com esse governo só para fazer esquemas, negociatas. Corrupção, não precisa nem falar o que o PT fez. Mensalão, compra de deputados, só o superfaturamento em contratos da Petrobras estava em 6,2 bilhões de reais, né? E agora o Gilmar Mendes cancela multas da Lava Jato que cobravam 18 milhões de reais do Lula. E o Lula diz essa semana que o país deve dinheiro a ele, pelos prejuízos que causou. Olha a inversão de valores que isso está acontecendo.
Mas tudo é culpa do Bolsonaro, né? Ele tem os defeitos dele, assim como todos nós temos. Mas eu vejo nele uma pessoa apaixonada pelo Brasil, uma pessoa que piamente dá a vida dela à nação. Fiz uma reflexão. Quando você chega numa fazenda e vê uma vaca com uma cria, ela se torna o animal mais bravo da propriedade. Pode ser mais dócil que seja. Eu vi essa imagem. Eu vejo uma pessoa que ela sente as ameaças que fazem ao país, né? As ameaças, a forma que querem tirar ele do poder para voltar à corrupção, para voltar a negociar, para voltar a escândalos. É óbvio, ele fica nervoso. Ninguém é de ferro. E agora, vendo tanta gente sem um pingo de vergonha, sem um pingo de constrangimento, dizendo e permitindo o retorno do cara responsável por um dos maiores escândalos de corrupção do mundo, né? E querendo deixar quem defende o Bolsonaro constrangido, envergonhado. O que é isso? Que inversões de valores são essas? Né? E eu realmente fico sem entender o sentido do certo e do errado. Duro será cada um de nós ter que explicar isso aos nossos filhos e aos nossos netos. Que Deus abençoe muito a nossa nação, abençoe muito cada brasileiro que vote com consciência, vote com amor e vote por um país que está seguindo o caminho da prosperidade, da justiça, da hombridade e da honra. Um abraço, fiquem com Deus.